Quero dar o meu boa noite a todos e todas que nos acompanham agora pelo YouTube. Que Deus abençoe sua vida, que essa mensagem possa trazer alegria, paz ao seu coração e também ser usada poderosamente pelo Espírito Santo de Deus para transformar a nossa vida, para fazer com que a gente possa ter aí uma vida mais frutífera, mais próspera na obra dele no mundo. Bem, gente, estamos seguindo a nossa série de mensagens que começamos no domingo passado e estamos falando sobre essa série que tem acompanhado o movimento de cristãos pelo mundo inteiro, que é o Tempo da Criação. O tema desse ano, o tema do ano de 2023, do Tempo da Criação, é que a justiça e a paz fluam, que é o nosso tema da nossa mensagem. Nós estamos pensando aqui sobre os vários aspectos da justiça que envolve o cuidado com a natureza, o cuidado com a criação, com tudo aquilo que tem a ver com a nossa fé, a maneira da gente agir como pessoas. E já havíamos falado na semana passada que o nosso foco é fazer com que as nossas ações particulares se juntem às ações particulares de milhares de pessoas no mundo todo, a fim de que, como pequenos riachos que nós somos, nós possamos formar um rio poderoso, caudaloso de atuação na obra de Deus. Hoje nós vamos falar de mais um aspecto dessa justiça. Semana passada falamos sobre a justiça ambiental e hoje eu queria falar sobre justiça climática, um tema que interessa muito, ainda mais durante essa semana, depois dos temporais que afetaram o estado do Rio Grande do Sul, com muitas vítimas, muitas pessoas sofrendo ali o flagelo das inundações. E é bom lembrar que o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, naquelas cidades serranas, enfim, não foi só um mero ciclone extratropical, mas um dos muitos efeitos das mudanças climáticas que o mundo vem atravessando. É fato, nós vamos ter que lidar com isso cada vez mais. Cada vez mais o mundo vai se deparar com situações que envolvem chuvas, vendavais, furacões e secas que vão afetar as comunidades no planeta inteiro. Hoje mesmo estava saindo de casa e o pastor Silaí, lá da região da Flórida, estava comunicando às suas ovelhas lá na Flórida, lá em Miami, que um furacão, um novo furacão estava se formando e ele estava caminhando em direção ao estado da Flórida. Motivo de muita atenção, de atenção redobrada. Isso é o que nós vamos conviver daqui para frente. Por isso que nós precisamos falar de justiça climática. É disso que precisamos tratar quando falamos de justiça climática. Eu queria colocar o tema da mensagem aqui para os irmãos, e os irmãos que têm o seu boletim podem acompanhar posteriormente. Nós vamos falar de justiça climática no sentido da gente renovar a esperança. É possível reverter esse quadro da crise climática que o mundo vem atravessando? É possível? Então é disso que nós vamos pensar daqui para frente. Eu queria colocar para você nosso texto bíblico, que servirá de base para a nossa meditação, e colocar para os irmãos aqui como que a gente vai tratar desse tema biblicamente. Nós vamos ler Gênesis capítulo 8, versículo 22. Gênesis 8, versículo 22, que diz assim: Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aqui nós estamos vivendo um quadro pós-tragédia climática. Houve um dilúvio que afetou o planeta todo, segundo o registro das Escrituras. O dilúvio foi um fenômeno natural que afetou
toda a criação, todo o mundo criado, de tal maneira que muitas espécies naquele fenômeno foram exterminadas. Muitas situações geográficas foram modificadas. Como foi isso? Nós não sabemos dizer, porque é uma história bíblica. O fato é que em todas as tradições, todas as civilizações antigas lá da região da Mesopotâmia, essa história é contada. Essa história é repetida de que houve um dilúvio de grandes proporções que afetou a vida de toda a criação, a vida de comunidades inteiras, de sociedades inteiras, nações inteiras foram desaparecidas do mapa da Terra. E nós nos alegramos em poder dizer para os irmãos que essa realidade, embora tenha sido uma tragédia para a humanidade naquela época, foi um renovar da esperança. Era isso que o Senhor queria mostrar para as pessoas no tempo de Noé, de que aquele fenômeno, aquela tragédia, tinha um final que não era tão triste assim. Existe vida depois do vendaval. Existe vida depois do temporal. Existe vida depois da seca. E é disso que a palavra de Deus quer tratar conosco nesta noite. As mudanças climáticas, como a gente pode entender aqui no nosso começo de meditação, as mudanças climáticas afetam as condições e formas de vida do planeta. Não resta a menor dúvida, não se iluda quanto a isso. Com esses fenômenos acontecendo em cada vez maior quantidade e maior gravidade, a vida de todo o planeta vai ser afetada, e inclusive a nossa vida, a minha vida e a sua vida também. Mas nunca esqueçamos disso. Existe uma promessa divina de que enquanto durar o planeta Terra, Deus estará conosco como nosso parceiro, nosso criador, o nosso ajudador, que vai fazer com que sempre haja essa sequência de colheita e plantio, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. É o que a palavra de Deus promete. Talvez não na mesma sequência que nós conhecemos atualmente. Outro dia estávamos pensando sobre o bairro de Caraí se o oceano aumentar. O que vai acontecer com o bairro de Caraí? Bom, a praia vai chegar aqui pertinho, nós vamos ter praia aqui na Roberto Silveira, não tem nem, talvez aumentou um pouquinho, pode ter certeza que o nível do mar aumentando, a praia vai chegar mais perto. Eu me lembro de um cantor de música popular brasileira, ele falando sobre esse fenômeno, aí ele lembra, o que você acha? Vai ser ruim? Nem tanto assim. Madureira vai ter praia, por exemplo, né? Já pensou? Que coisa linda, né? São Gonçalo, Itaboraí, vai ter praia lá pertinho, vai chegar lá pertinho desses lugares. Bom, brincadeiras à parte, né? Essa é uma situação séria para nós. E quando a gente pensa em fenômenos climáticos e promessa divina, nós lembramos que Deus está comprometido com o cuidado das condições climáticas e convoca a todos e todas para se juntarem na luta por oportunidades iguais dentro dessa reviravolta que vai ser. Porque o que tem acontecido nessas mudanças climáticas, nesses efeitos, é que os riscos não são distribuídos igualmente. Pensa bem, quais são as áreas mais afetadas pela seca, pela inundação, pelos vendavais, pelos furacões? Quais são as áreas mais afetadas? São as áreas onde as pessoas têm menos recurso. É claro que o vendaval afeta todo mundo, mas ele afeta de maneiras diferentes. O temporal, a enchente, a inundação, o deslizamento de terra atinge todo mundo, mas atinge de modo diferente a vida das pessoas.
E é disso que nós precisamos falar quando tratamos de justiça climática. O que é justiça climática? É uma luta, é um modo de entender a defesa do direito dos mais vulneráveis. A justiça climática quer dizer isso, faz parte de um movimento de advogados, de estudiosos no mundo inteiro que ficam analisando as consequências dos fenômenos climáticos e como eles afetam as populações e como garantir que as pessoas mais vulneráveis não sofram tantos riscos, ou pelo menos que os riscos não sejam tão desproporcionais quanto as outras classes sociais. Então, justiça climática é o modo como os movimentos sociais têm abordado os problemas decorrentes das mudanças climáticas vividas nos últimos dias, nos últimos anos. Eu acredito que desde a década de 1990 já se fala de justiça climática no mundo. E quando eles tratam de justiça climática, isso vai além do aquecimento global, como a gente fala. O aquecimento global é apenas uma das faces dessa justiça climática que nós estamos tratando aqui. A alteração do clima na natureza não afeta só o meio ambiente, mas afeta também as condições sociais, econômicas, políticas das sociedades onde as pessoas estão inseridas. Muda tudo, tudo se afeta. Emprego vai embora, não é? Falta alimento. E tanto é que quando acontece, como aconteceu nesta semana, lá no Rio Grande do Sul, a primeira coisa que se pede é suprimentos de alimentação e de água para as pessoas que estão flageladas por causa do fenômeno. Então, faça aquele esforço. Eu me lembro quando aconteceu lá em Nova Friburgo, nossa pequena igrejinha estava começando. E alguém passou, a gente fez uma coleta de doações para levar para Nova Friburgo, para os irmãos e irmãs que estavam sofrendo lá. E aí, então, alguém chegou para mim e disse: olha aqui, pastor, tem fósforo e vela. Será que isso resolve? Aí se deixa aí, a gente vai levar. Aí colocaram no meu carro na época era um Celtinha bem pequenininho, e aquilo encheu. Nós fomos com um grupo de irmãos da Primeira Igreja Batista de São José dos Campos, subimos a serra, e aí, quando deixamos tudo, a vela e o fósforo, ninguém quis aceitar, ninguém quis. Aí disse: bom, deixa ele aí, vai ficando. Aí nós fomos visitar algumas comunidades afetadas que eu conhecia. E fui na localidade lá, se não me engano, de São Geraldo. E aí subimos a serra, aí vimos a situação daqueles irmãos da Igreja Batista lá de São Geraldo, a Quinta Igreja Batista de Nova Friburgo. E aí vimos algumas coisas que estavam ali podendo ajudar, já entendemos que a nossa parte tinha sido feita. E aí mandaram um recado para a gente para não descer naquele horário, que esperasse um pouquinho para que o Corpo de Bombeiros, as Forças Armadas, a polícia liberasse a estrada para a gente. E aí ficamos por ali, assim, vamos ver o que a gente pode fazer. Aí pegamos o carro, subimos mais um pouco, demos uma volta na rua paralela, e aí tinha assim no alto um grupo de pessoas na porta de casa. Devia ser mais ou menos 5 horas da tarde. Aí eu perguntei: o que vocês estão precisando que a gente possa fazer para ajudar? Aí disse: nós precisamos de luz. Aí eu lembrei: fósforo e vela ajudam? Aí disse: agora. Aí foi. Olha que pessoa maravilhosa que colocou isso no carro. Ela foi abençoada. Aquelas pessoas foram abençoadas por causa da boa vontade daquelas pessoas, porque todo mundo precisa de ajuda. Para tratar de justiça climática, é preciso levar em conta alguns princípios de direitos, de justiça social, de ética, de bom senso, de responsabilidade histórica. Tudo isso está envolvido quando a gente discute justiça climática. Há um apelo que é feito para que essas mudanças aconteçam.
o apelo da justiça climática é para que haja igualdade de direito para com os grupos que são desproporcionalmente afetados. São os mais prejudicados. Os mais prejudicados geralmente são os mais vulneráveis, os mais pobres, os das populações menos servidas pelos serviços públicos. É claro que, por exemplo, como aconteceu aqui em 2010 no Morro do Bumba, afetou todo mundo. Todo mundo teve uma história triste naquele 2010. Lembra disso, Cristina? Todo mundo teve uma história triste. O prédio que a gente mora hoje estava em construção. O barranco veio todo abaixo. Aí eu perdi tudo. Pronto. Agora que lascou. Mas graças a Deus a construtora assumiu os riscos e foi até o final. Mas todo mundo sofreu algum trauma. Mas, olha, meus amados irmãos e irmãs, como que os mais pobres foram os mais afetados, os que sofreram os maiores prejuízos. Então, quando a gente fala de justiça climática, nós não estamos falando de que tem gente que não sofre. Todo mundo sofre. Mas esse risco é desproporcionalmente distribuído. Então, geralmente, nessa parte mais vulnerável é que se encontra aí os mais pobres da sociedade, os mais vulneráveis, mulheres, negros e negras, idosos e idosas, crianças. Geralmente são essas as populações mais afetadas. Não importa a classe social, mas são elas que são as mais afetadas. E principalmente aquelas que moram em localidades de maior risco, porque não têm condições financeiras de morar em áreas mais protegidas, que contam com maior quantidade de serviços públicos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a gente falar em mudança climática é, de fato, uma realidade que envolve todo mundo. E hoje, mudança climática é uma realidade global. Não tem como negar mais, né? Desde o ano passado, quando a ONU reuniu a COP17, COP27, se não me engano, COP27, novembro de 2022. Desde quando ela reuniu as lideranças mundiais, já se admite de que a mudança climática é uma realidade. Nós estamos atravessando um ciclo de mudança do clima no planeta e o principal responsável é o ser humano. E essa semana, o secretário-geral das Nações Unidas anunciou o ponto de não retorno. Não tem mais como corrigir. Nós temos que aprender a conviver com a realidade de que o planeta vai aquecer. A gente só está discutindo agora quanto vai aquecer, quanto o planeta suporta. Até bem pouco tempo falava-se em 1,5 grau Celsius, né? Se o planeta aquecer 1,5 graus Celsius, ainda dá para suportar. Mas nesta semana já anunciou que nesse ponto de não retorno que o mundo está atravessando, a expectativa é que até 2030 o planeta aqueça 2,4 graus centígrados. E isso é algo catastrófico. Então, os relatórios internacionais alertam que os fenômenos climáticos, como temporais, furacões, ciclones, secas, geadas e outros, estão cada vez mais intensos e frequentes e que o mundo não está preparado para enfrentar os danos que esses fenômenos podem causar. Então, há um relatório, o relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, é um relatório da ONU, declara que a vida na Terra será afetada drasticamente nos próximos 30 anos e que o pior ainda está por vir. Nós não estamos falando de história da carochinha, estamos falando de dados que as governanças internacionais já se deram conta de que não tem como evitar que elas aconteçam mais. Nós teremos que enfrentar nossos filhos, nossos netos,
Viu, Vixon? A gente tem que falar assim, né? Seus filhos, seus netos. Né? Semana passada eu estava brincando com você que você seria testemunha ocular. Mas eu quero dizer hoje uma outra notícia triste para você. Seus filhos e seus netos vão sofrer as consequências. Oh, tristeza! Cada vez que você vem na igreja tem uma notícia triste dessa, né? Mas se acalma que dias melhores virão. Nossos filhos, nossos netos sofrerão os danos decorrentes do colapso desse nosso planeta, que vai afetar extinção de espécies, aumento dos níveis dos oceanos, aumento da seca. Já se fala em que a floresta amazônica vai virar uma estepe. Estepe é um pampa gaúcho, né? Vai ser tudo grama. Que coisa! Tomara que não, né? Isso vai ser uma tragédia sem tamanho. Fome, doença, calor extremo e frio extremo também, porque o aquecimento global não é só o aquecimento, mas essa desproporcionalidade do clima na Terra. Um fato interessante aconteceu nesse encontro da COP27 em novembro, que foi no Egito. Então, as lideranças mundiais ali reunidas tomaram uma decisão, escreveram um documento e disseram: vamos celebrar um pacto, mas nós vamos fazer no Monte Sinai, que é o Monte dos 10 Mandamentos. Então, eles escreveram o documento, deram o nome, os 10 Mandamentos Climáticos. Eu coloquei aqui para a gente conhecer os 10 Mandamentos Climáticos, que são coisas que todo mundo, eu e você, todos os cidadãos e cidadãs do mundo, deveriam fazer para ajudar as governanças a minimizarem os efeitos do aquecimento global. Vejam só, vamos tentar ver quais são eles. Primeiro, somos mordomos deste mundo. Quem escreveu isso foram políticos e líderes de movimentos sociais de defesa do planeta. Não foram cristãos, não foram teólogos, não foram religiosos. Foram políticos e manifestantes, pessoas que mobilizam lutas em favor da preservação do planeta. Então, o primeiro mandamento: somos mordomos deste mundo. Mordomo é aquele que serve. Segundo, a criação manifesta a divindade, não importa quem seja. Tudo na vida está interligado. 4. Fazer nenhum mal. 5. Cuide do amanhã. 6. Eleve-se acima do ego para o nosso mundo. 7. Mudar o nosso clima interior. 8. Arrependa-se e volte. 9. Cada ação importa. E 10. Use a mente, abra o coração. Isso aí, para mim, gente, é um tratado de espiritualidade para o novo tempo, que nós, como cristãos, deveríamos olhar com mais atenção e mais carinho para saber como nós estamos praticando a nossa espiritualidade. E isso parece que as pessoas estão muito preocupadas com aquilo que a igreja pode fazer ou a religião pode fazer para ajudar a humanidade a superar os problemas decorrentes das mudanças climáticas. A solução do problema não passa apenas por ações governamentais, são importantes. A solução do problema não passa apenas por práticas socioeconômicas, também é importante, mas passa, acima de tudo, pela nossa espiritualidade. A maneira como demonstramos o nosso amor a Deus, o Deus que criou esse mundo em que nós vivemos e nos chamou para sermos seus cooperadores no cuidado com o planeta. Então, a pergunta diante dessa afirmação, né, lá do livro de Gênesis, que Deus vai garantir que haja clima, que haja condições climáticas para a sobrevivência na Terra. Então, há uma promessa divina, não é verdade? Então, o que nós podemos aprender com essa promessa divina?
O que é que nós podemos fazer junto à nossa igreja, à nossa vida no mundo, como cooperadores de Deus nesta área de preservação do planeta e de cuidado com as mudanças climáticas. Bom, eu separei aqui 3 coisinhas importantes. Como devemos agir diante da promessa do cuidado divino sobre o clima do planeta? Primeiro, nossas ações devem lembrar ao mundo o cuidado amoroso de Deus. Por que que Deus cuida do planeta? Porque Ele ama. Ele ama a cada um de nós. E quando a gente olha toda essa beleza da natureza, a gente imagina como Deus foi bondoso e amoroso ao colocar esse planeta para a gente. Isso é um astrofísico brasileiro que ganhou um prêmio do Instituto Templeton nos Estados Unidos. Ele é brasileiro, e ele então disse o seguinte, Marcelo Gleiser, ele disse que a Terra é a nossa morada. E não existe planeta igual o planeta Terra em um raio de mais de 150 anos-luz. Gente, 150 anos-luz, nem eu, nem meus filhos vamos chegar lá. Nem meus netos chegarão lá se nós sairmos daqui. Não tem outro planeta, não tem planeta B para a gente, só tem esse. E a vida na Terra é uma dádiva, é um presente de Deus. Esse planeta foi criado de um tal modo que a vida só cabe aqui. E nós precisamos fazer isso. Essa é uma demonstração do amor de Deus por todos nós. A promessa divina é de cuidar desta forma de vida que só cabe aqui neste planeta, dessa criação que foi feita pelo nosso Deus. E a fé cristã, a nossa compreensão de fé, compreende que o mundo como criação de Deus é sempre bom. Tem uma história aí de teólogos e teólogas que costumam falar que o mundo jaz no maligno. Está na Bíblia. Mas o mundo não é mau. O mundo é bom. A maldade é que entrou no mundo. E entrou por causa da gente, por causa do nosso pecado. Por isso, meus irmãos, a promessa divina ela sempre tem que ser lembrada de que Deus quer cuidar da sua criação, quer cuidar com amor, porque Ele teve muito amor a fazer o que fez, do jeito que fez, do jeito que nos fez e nos colocou no mundo. Olha o que o profeta Isaías diz no capítulo 54, versos 9 e 10. Assim como jurei no tempo de Noé, que nunca mais cobriria a terra com um dilúvio, agora juro que nunca mais ficarei irado com você, nem a castigarei, pois ainda que os montes se movam e as colinas desapareçam, meu amor por você permanecerá. A aliança da minha bênção jamais será quebrada, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Amém, gente? Que Deus abençoe essa palavra. Deus não abre mão do seu amor por nós, por mais errado que a gente seja. É claro que o que o mundo está acontecendo, está vivendo, é fruto da maldade humana, mas nem assim Deus tem raiva do homem. Ele está querendo salvar a todos nós e que a nossa prática demonstre isso, esse amor misericordioso de Deus por toda a sua criação. Em segundo lugar, devemos estar ao lado daqueles que lutam pela justiça climática. O mais impressionante, que eu falei inclusive na semana passada, é que a maioria das pessoas que estão lutando pela preservação do meio ambiente são pessoas que não são cristãs, que não são religiosas. Como pode isso? Isso é tarefa nossa. Era para a igreja tomar a frente disso. Era para a igreja estar levantando bandeiras em favor da natureza, porque foi Deus, nosso Deus, quem criou. E se nós cremos no poder de Deus da criação, nós precisamos estar ao lado dele, cooperando com ele, para cuidar daquilo que ele criou. Seguir Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, implica assumir compromissos com esse Deus Criador. É estar ao lado dele, assumir compromissos com aquilo que Deus defende, com aquilo que interessa ao poder de Deus. E para isso, para que nós possamos trabalhar pelo planeta, temos que estar ao lado
daqueles que estão somando forças para evitar os efeitos catastróficos. E essa catástrofe está se aproximando. Cuidar da terra é uma tarefa que foi dada a toda a humanidade. Todos nós, como pessoas, como seres humanos, não executar essa tarefa, meus irmãos e minhas irmãs, é um pecado. Não cuidar do planeta é um pecado. Há uma palavra muito interessante no livro de Jó, que ele argumenta: fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem quando é que está a temperatura lá para os coitadinhos dos peixinhos. Em suas mãos, diz Jó para Deus, está a vida de todas as criaturas e o fôlego de toda a humanidade. É Deus quem cuida e nós precisamos cooperar com Ele. E em terceiro lugar, devemos ser solidários com as vítimas das catástrofes climáticas. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, que mesmo pequenininha, está sempre se mobilizando, sempre a gente se importando, e parece que cada vez mais as pessoas estão se sensibilizando com aqueles que sofrem. O chamado para cuidar da terra é um convite, mas para cuidar da terra a gente precisa se revestir de um ingrediente da fé que a gente chama de santidade. O que é santidade? Ser santo, meus irmãos, não é você ficar num pedestal, numa redoma, preservadinho, guardadinho. Ser santo quer dizer ser humano. Porque o que nós estamos assistindo é uma verdadeira desumanização. O que o mundo está passando são os efeitos dessa desumanização. Nós precisamos aprender a sermos humanos melhores. E é isso que é ser santo. O Senhor nos chama para sermos humanos melhores. É a nova perspectiva do santo. O santo dos tempos modernos não são aquelas pessoas que praticam uma fé piedosa demais, purista, puritana. Não é isso. O santo dos tempos modernos é aquele que se engaja na luta em defesa daqueles que sofrem, daqueles que estão sofrendo os efeitos da maldade do homem sobre a terra, seja em qualquer área, seja na área social, na área trabalhista, na área política, e seja também na área climática. Nós precisamos estar juntos. As catástrofes climáticas devem nos lembrar a realidade da vida no reino de Deus, que nos chama à prática da justiça e da paz no mundo. Precisamos fazer isso. Diz a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 21, verso 31. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas acontecerem, saberão que o reino de Deus está próximo. Promessa de Jesus. Jesus, ele virá. Ele vai nos acolher e vai querer saber o que nós fizemos com este planeta. Para concluir essa palavra, quero deixar uma afirmação aqui para a gente pensar. Nós só protegemos, meus irmãos, minhas irmãs, aquilo que nós amamos, não é? Você só protege quem você ama. A vovó só protege a netinha que ama. Tá certo, isso? Que todo aquele cuidado, né? A gente só protege o que ama. E a gente precisa amar esse mundo criado por Deus. Exatamente porque a gente afirma que ama ao Deus da criação. Cuidar da natureza é uma demonstração do amor que temos ao Deus da criação. Então fica aí o versículo para a gente levar para casa. Não terão fome nem sede, e o sol ardente não os atingirá, pois o Senhor, em sua misericórdia, os guiará, ele os conduzirá às águas frescas. Amém? Deus abençoe a sua palavra apresentada aqui a nós nesse momento. Eu quero convidar você a orar junto comigo, a fechar os seus olhos e a dizer para Deus da sua vida, da sua disposição de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus.
Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu carinho, e ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas engajadas na luta pela defesa daqueles que estão sofrendo as consequências das tragédias climáticas que o mundo vem passando. Nós te agradecemos por esse momento e pedimos a tua bênção e a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Nós chegamos então ao final da nossa transmissão da mensagem. E vamos ter nosso momento de adoração, né? A gente merece, não é? Vamos ter esse momento de adoração aqui. Deus o abençoe.